convite, a colaboração da doutora Ana, da doutora Fernanda, da Nayane, psicóloga aqui da Defensoria, que é muito importante para a gente, porque na verdade esse curso surgiu de um curso feito pelo Tribunal de Justiça aqui do Paraná, que a Defensoria participou, e os 3 foram convidados a participar desse curso e depois replicar aqui, multiplicar os conhecimentos adquiridos no pessoal da Defensoria. Então, eu queria agradecer a colaboração deles. Dá a palavra para a doutora Fernanda, para começar? Boa tarde. É um prazer estar aqui. Como a Flávia mencionou, esse curso, essa discussão, iniciou-se no Tribunal de Justiça, aqui do Paraná, aqui do CONCIT, uma série de reuniões que ocorreram lá, acerca de como escutar a criança, ou que foi vítima ou que foi testemunha de agressão a uma violência, não só agressão sexual, mas qualquer espécie de violência. A partir dessas discussões, uma série de discussões, tem um documento do tribunal pautando como deve ser essa escuta, qual é a atuação dos agentes que se envolve essa criança. E foi um documento interinstitucional, envolve a Tribunal, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Secretaria de Segurança, a OAB, todos, porque são todos os agentes, as pessoas que se envolvem e que têm contato com essa temática e enfrentam essa situação, quer recebendo a criança, quer participando do ato judicial. No tribunal lá, eu não vou ingressar no que ela falar, então se tiver alguma dúvida e tal, assim, como faz, acontecer, a gente vai ter um momento no final, a gente vai deixar aberto a todas as dúvidas, isso durante tudo que for apresentado. A Nayane vai falar dos fundamentos psicológicos, o que vai ser feito, por que existe essa audiência, essa escuta qualificada, e a doutora Ana vai falar especificamente do procedimento, o que é, quais são as fases, o que ocorre. Eu vou falar o que é a audiência qualificada. Já ouviu falar de audiência sem dano? Depoimento sem dano? Não é isso, porque o nome é frontalmente errado. É chamar de depoimento sem dano. Por quê? Um exercício aqui. Pense, por favor, não chore. Pense no evento traumático da tua infância, que ocorreu em relação ao teu tio, pai, avô, mas traumático assim mesmo, triste. E agora pense você falando isso para uma pessoa. Existe alguma situação que isso não causar sofrimento, assim? Você repetir esse fato, você falar não causar sofrimento? Não tem. Mas eu não conheço e é unânime na psicologia, por favor, me corrija aí se eu estiver errado, não tem como isso não causar alguma espécie de angústia, sofrimento, dor ou um trauma, porque você vai estar revivendo em palavras aquilo que você teve a experiência e mesmo no momento você não conseguiu verbalizar. E aquele momento você vai estar verbalizando, aquilo pode causar dano. Então, primeiramente vai falar da audiência sem dano, depois a audiência com redução de danos. Reduz o dano? Não sei. Se chamar isso dessa maneira, parece um nome meio próprio. O nome mais adequado e qualificado, e que descreve o que é, ou é audiência especial, ou escuta qualificada. Escuta qualificada como gênero e a audiência especial como a espécie quando ocorre no processo penal, ou no processo, qualquer espécie de processo judicial. E qual foram as discussões que chegaram assim, ao longo do universo jurídico? Por que ter essa discussão? Por que realizar um ato distinto dos atos destinados às pessoas, adultos maiores? Se for ver lá o Código de Processo Penal, você não tem nenhuma menção à criança, é um trato diferente à criança. Opa, melhorou? Ah, tá. Então vamos. Pronto, agora sim. Tá. É que eu não estou escutando. Se for lá no Código de Processo Penal, a única menção que fala de criança, adolescente ou menor, e usa a palavra menor, é alguém que precisa ser representado, alguém que não tem capacidade plena, que tem que ser assistido nos atos. O Código de Processo Penal ele não traz nenhum regulamento específico de como tratar a criança, como ouvir melhor a criança, ou cuidados especiais que deve ter com a criança. Hoje parece óbvio, né, que criança é criança, a criança não fala como adulto. Mas nosso código era uma outra mentalidade, que não tinha essa preocupação de estar no direito adequado, em meios adequados, para que a criança pudesse se expressar e pudesse ser de melhor qualidade, tanto para o processo quanto para a criança.
aquele evento. Não era uma preocupação do direito. Isso começou quando teve as discussões, as cartas internacionais de proteção do direito das crianças, aqui no Brasil, após a Constituição, especificamente após o ECA, que viu-se a criança não como objeto, mas sim como sujeito de direito. Então, enquanto sujeito de direito, tornou-se bem um ponto de discussão. Como que eu vou tratar essa pessoa que já foi vitimizada, já sofreu um dano na vida, ou mesmo que ela não tenha sido vítima daquele fato, mas presenciou uma agressão, e ela é uma criança, ela verbaliza e ela compreende de um modo diferente dos adultos que estão envolvidos. Como que eu vou colher com qualidade aquilo sem esse ato de colher esse depoimento ser um dano para ela, sofrer um prejuízo a ela? A partir dessas discussões que surgiu essa ideia, uma proposta de ter uma audiência, uma escuta qualificada. Em linhas gerais, senão eu vou entrar no procedimento específico. Ela significa a criança, em vez de falar na presença de uma audiência judicial, ela fala com uma pessoa que está acompanhando o ato judicial, mas unicamente na presença daquela pessoa. Qual que é a vantagem disso? Aqui eu trago uma experiência minha. Eu me apresentei, eu atuo aqui em Curitiba, na vara de crimes contra crianças, adolescentes e idosos. Aqui tem meus estagiários, o Juliano e a Eridiana. São só casos legais, né? Olha assim, você fazendo aquela defesa, você vai fazer defesa de qualquer crime. Não vou falar do que você fez a defesa da última vez. Não, realmente é difícil, mas ali a gente está fazendo a atuação da defesa do réu, como um todo. Tá bom mesmo ou preferem sem? Tá aqui. Tá? Eu acho que sim, tá melhor. Melhor assim? Sim. Tá bom. Você não fica oscilando até. Tem algumas peculiaridades, quando você vai ouvir a criança ali no ato. E para a defesa é crucial que a criança, por exemplo, não esteja ansiosa. A maior tragédia para a defesa é uma criança ansiosa. O que a criança ansiosa faz, normalmente? Ela quer deixar de ser ansiosa, porque ela está naquela situação de ansiedade, ela quer sair dali o quanto antes. E a criança, assim como a gente, percebe o que o outro quer de resposta, certo? Quem aqui muito bastante estagiário, mas quem atua no processo penal, quem começa o interrogatório da vítima? O Ministério Público. O que o Ministério Público normalmente está tentando demonstrar no processo? Que os fatos da denúncia aconteceram. E se a criança perceber que o Ministério Público quer um sim de resposta, o que ela vai falar? Um sim. E vai falar um sim, 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 sim. E concordando com a tese do Ministério Público. Isso, veja, não estou dizendo que o Ministério Público está mal, mas não, é a função dele produzir prova. Mas é necessário nós, operadores de direito, saber que a criança tem essa suscetibilidade de concordar com o adulto, principalmente quando está numa situação de tensão. Passado isso, como eu falei no começo, qualquer lembrança de um fato traumático, até nós, adulto, a gente pode ficar entristecido, emocionado. Por vezes, na audiência, entre o fato e a oitiva, passam-se 1, 2, 3, 8 anos. Então a criança já imaginou, às vezes aquilo está guardado ali de maneira assim, bem fechada. E agora na audiência ali, de repente, o Ministério começa a bombardear. Pergunta. Vai chegar um momento, isso é bem comum acontecer, que a criança se desmancha, chora, e se emociona. Daí depois desse momento, o que acontece no processo? Vai para a defesa fazer pergunta. 2 semanas atrás aconteceu isso, exatamente. A menina era uma adolescente, ela já era adolescente, quando ocorreu o fato era criança. O que aconteceu quando chegou para mim? Ela não queria, assim, ainda mais a plaquinha ali, né, defesa ou advogado na frente da oitiva da criança. Ela falou tudo no Ministério Público, agora vou eu ali, ainda perguntar mais. A chance de insucesso do exercício da defesa é muito grande. Você pegar essa vítima, essa qualidade de vítima e tentar extrair dela ou fazer alguma pergunta, ela já está abalada emocionalmente, se ela estiver num momento de tensão, e ela já falou bastante coisa para o Ministério Público que é desfavorável ao seu réu. Veja, eu não estou aqui fazendo propriamente a defesa do papel de defensor, de advogado do diabo,
Sim, mas sim que é defensor do meu réu. O réu ele tem interesse em participar da audiência, ele tem interesse em exercer a defesa técnica. E vai ser unicamente nessa minha questionamento, no momento da vítima, que ele pode fazer isso. Então, é importante que a vítima, a criança ou a testemunha do fato, esteja confortável, esteja segura e tranquila para poder, na linguagem dela, relatar o fato da melhor maneira possível. Feita essa abrangência geral, como eu falei, aqui no Tribunal do Paraná, a gente fez o treinamento. A gente tem uma experiência já no Brasil bem exitosa no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que foi quem fez o treinamento pra gente. Lá eles estão há alguns anos à frente, já dão curso, capacitação no Brasil todo, por conta dessa experiência de oitiva qualificada, escuta qualificada de criança. Além disso, o novo CPP, que está tramitando agora na Câmara, ele trata, tem um item, capítulo, acho que é a seção 3 do título 2, que trata justamente das disposições específicas relativas à inquirição de crianças e adolescentes, que as disposições que está lá, é justamente essas da chamada escuta qualificada, que é buscar ouvir a criança num ambiente separado do ambiente de audiência. Então, tem uma ideia desses fatos assim, de crimes que envolvem criança, normalmente tem uma relação parental ali que circunda. Por vezes até o adulto que está submetido a essa relação, na audiência ali, ele não sabe direito como se comportar, o que é o papel de cada um. Aqui um exemplo meu. Numa audiência foi ouvida a avó da vítima. Ela foi lá, fez a pergunta, a gente perguntou, tal, acabou a audiência. Daí no dia seguinte ela foi atrás de mim e falou: doutor Fernando? Sou eu. Aquilo que aconteceu ontem foi a audiência? Aquilo é a audiência. Mas é que eu achei que aquilo era um teste, aquilo a gente estava conversando só, não sabia que aquilo valia como audiência. Acho que eu falei coisas que eu não deveria ter falado. Olha, aquilo é audiência. Então, você quer falar, revisar, explicar, a gente pode tentar, você testemunha de acusação, eu posso tomar depoimento, tomar declaração, juntar no processo, mas aquilo é audiência. Eu fiquei questionando se é um adulto, já tinha uns 14, 50 anos, não sabe exatamente o que é o ato judicial, a audiência, porque se é uma criança de 8, 9 anos, entender a complexidade daquele ato judicial e a hostilidade que é aquele momento. Porque, como eu falei no começo, você falar com uma pessoa já é difícil. Na audiência, no mínimo, tem 4 pessoas que vão estar escutando. E por vezes são 4 pessoas que a criança nunca viu na frente. Ali na vara, a gente tem algumas experiências exitosas de como a gente não tem ainda implantado o modelo. Essa vara aqui, eu falo a vara aqui em Curitiba, dessa escuta qualificada, mas tem algumas práticas exitosas para minimizar essas dificuldades que são a escuta da criança. Eu vou comentar mais no final, isso após a apresentação. Uma coisa importante, eu falei, a audiência, a escuta qualificada não não pode ser chamada de escuta sem dano, porque propriamente ela não é. Mas ela também se difere da perícia. O que é a perícia? Perícia é quando um profissional, no ramo do conhecimento técnico, vai se manifestar com fundamentos técnicos profissionais, acerca daquele assunto ao qual foi indagado. Por exemplo, às vezes nesses casos de input da criança, é necessária a perícia, e a perícia vai ser a única prova que vai ser extraída, que a criança vai poder participar. Pensa que é uma criança de 3 a 4 anos que ainda não está completamente... me ajuda em psicólogos, né? Quando ela não tem linguagem, ela não está integrada no mundo da cultura. Sim, Então ela não consegue se expressar, ela até entende. Assim, pensa aquela criança assim, você fala, você está com fome? Você quer sair? Então ela entende os comandos, ela compreende, só que ela não consegue expressar em linguagem. Encaminhar uma criança dessa para conversar muito improdutivo. O que ela vai falar? Ser na cabeça? Dizer fome? Dizer pai? Veja, é uma prova que não vai ser muito utilizada. Então, nesses casos, normalmente, a experiência aqui na vara, normalmente é encaminhada para a perícia. Então, é feito os quesitos do que tanto a acusação, a defesa e o juiz querem saber. O perito vai, a partir do conhecimento que ele tem, conseguir conversar, estabelecer um contato com a criança fora do ambiente judicial e no tempo da criança, que essa é a grande diferença. Se você for fazer na lei judicial, você tem um momento para fazer. Chegou 1h30, a criança está lá, bom dia, apresente,
fale. Depois questionar, mas todo mundo fala, tipo assim, o tratamento psicoterapêutico normalmente é pela fala, sim, mas a criança leva um ano para conseguir falar espontaneamente. Aí ela fala no tempo dela. Então ela fala que foi hoje, fala como conheceu fulano, tal. E lá, como ela se sente segura, ela fala. O processo judicial não pode esperar isso, né? Então, pense um processo dizendo, olha, vamos agora abrir um processo esperando a criança falar quando quiser. Não dá. Ela tem um momento, tem um ato preciso, ela tem que falar naquele momento. E há situações em que ela não pode, ela não tem condições de falar. Então, justamente tem as situações, por exemplo, né, no caso, quando a criança é muito pequena, às vezes é tão traumático, já aconteceu isso, que a criança não fala. Ela não consegue se concentrar no momento da audiência. Teve um caso ali, a criança estava bem, foi para a audiência, a psicóloga falou, ok, vai para a audiência. Era uma criança de, acho que tinha 6 anos. Não, ela fala, comunicativa, chegou na audiência, ela travou da audiência e começou a perguntar, assim, tentando fugir. O que é isso? O que é aquilo? O que é aquilo? E não adiantava chamar a atenção dela, tipo, olha, você está aqui, lembra que você conversou lá em cima? Por que você usa gravata? Você tem barba. E a criança não... a barba é engraçada, achei engraçado, tem criança que fala assim, ela perguntou para a psicóloga, por que ele tem barba? E as situações, assim, aí, partindo da visão minha, tem um aprendizado muito grande, que você vê que às vezes a preocupação nossa, adultocêntrica, assim, de, olha, isso causa dano, isso não causa, isso é grave para a criança, não vamos tocar nisso. Às vezes a criança, aquilo, ela está falando com tanta naturalidade, o modo como você permite que ela fale, que vai deixar ela tranquila e falar e sem causar grandes traumas futuros. A Paula vai explicar melhor isso. Um exemplo, uma criança, tipo assim, num caso assim, bem trágico, assim, bem grave, assim, abuso dentro da família por vários meses. No final, o juiz me pergunta, tem alguma coisa mais que você gostaria de falar? Ela falou, tem. Eu quero saber por que minha avó deu uma boneca diferente para minhas primas e não deu para mim. Aquilo, tipo assim, a gente ficou olhando, assim, eu, juiz, promotora, tal, assim, caramba, tipo assim, a gente todo preocupado, assim, com o fato ali, extremamente grave, e a criança narrando com tranquilidade, que ao final a única coisa que estava dando angústia nela, que ela queria falar, era porque que no presente de Dia das Crianças, ela ganhou uma boneca diferente da boneca das primas, pelo amor de Deus. A gente, em respeito à criança, a gente indagou só depois. Tá? E a gente foi lá, chamou a criança e explicou. É necessária essa visão, assim, de você ver que a lógica infantil, a lógica da criança, e quanto mais criança, mais diferente ter esse trato para que aquela audiência judicial, que o fundamento do processo, tanto o processo de medida protetiva na infância, quanto o processo criminal, serve justamente para proteger, ou visar uma proteção da criança, no caso da justiça da infância, ou reprimir eventual lesão, no caso da justiça criminal. Que aquele ato não seja em si traumático, e uma outra lesão para aquela criança. Então, daí a preocupação, embora que não seja uma situação ideal ainda, mas é a preocupação de você criar mecanismos, modelos, para escutar essa criança e que a criança possa contribuir da melhor maneira para a justiça e também sair dali com algum ganho, com alguma melhor do que foi, do começou. Só finalizar um conceito que está extraído do material que eu vou pedir, tem a relação de e-mails, né? Todo mundo. Um material que foi justamente produzido pelo Tribunal de Justiça, que é o acordo com conceituações e fundamentos do porquê dessa audiência, desse modo de agir em relação às crianças. Extraído desse material, lá tem um conceito do que é essa escuta qualificada por licença para ler. Escuta qualificada é aquela realizada com crianças e adolescentes vítimas de violência, é o procedimento que pretende compreender uma situação de violação de direitos na complexidade e abrangência que essa problemática se apresenta, realizada por profissional capacitado em ambiente distinto da sala de audiências e conduzido por um interlocutor da criança, tendo ele autonomia para a colheita de relato, abrindo-se ao final sua condução, o intercâmbio com a sala de audiências para eventuais esclarecimentos que ainda sejam necessários, observado o rito estabelecido na legislação processual.
Nesse momento, compete ao interlocutor utilizar conhecimentos científicos para adaptação da linguagem das perguntas e para fazer esclarecimentos necessários. Complexo, né? Sobre isso, eu queria a Nayane agora falar um pouco dos fundamentos dessa audiência, por que esse trato diferente, por que esse modo, depois a gente vai aprender mais sobre o procedimento dessa escuta qualificada. Bom, então, como o Dr. Fernando falou, eu vou passar um pouco dos motivos de existir uma metodologia diferenciada e após a fala da doutora Ana, que vai falar sobre como ele funciona na prática, aí eu vou passar os posicionamentos dos conselhos de psicologia. Vou ficar sentada, tudo pode ser? Não. O posicionamento dos conselhos de psicologia, do Ministério Público e do Conselho de Serviço Social também. Bom, então, como o Dr. Fernando falou, né, teve essa mudança de nomenclatura em 2010, em decorrência da recomendação que saiu do Conselho Nacional de Justiça, né, que recomendou, então, tanto a implantação do sistema de depoimento videogravado, né, nas salas de audiência, e que os participantes, então ele recomenda que os participantes sejam capacitados para o emprego da técnica de depoimento especial a partir dos princípios da teoria cognitiva, né, de Piaget, da inteligência cognitiva, e que o acolhimento deve contemplar, então, né, com relação também ao que o Dr. Fernando falou, o esclarecimento a respeito do motivo e o efeito da participação da criança ali, porque tem vários questionamentos feitos de qual é a real capacidade da criança entender a implicação daquilo que ela vai fazer com aquele profissional dentro de uma sala em separado, né? Aí tem uma figura que fica interessante para visualizar, que então o depoimento tradicional, né, como era antes, eram perguntas diretas, objetivas, no ambiente formal, solene, a criança presencia o debate, as discussões, o réu e a vítima se encontram, diversas pessoas desconhecidas presenciam o depoimento, e a criança repete o depoimento várias vezes no processo. E daí no depoimento especial, o ambiente é mais acolhedor, com apenas a criança e o entrevistador na sala, perguntas com a linguagem adequada para a criança, pessoas participam da audiência em ambiente separado, a criança relata o fato livremente, o réu e a vítima não se encontram e a criança, preferencialmente, né, só fala uma vez. Aqui. Aí, então, a psicologia do testemunho mostra que a forma como uma pergunta é formulada para a criança vai dizer da qualidade ou não daquela resposta, né? Até teve não sei se todos vocês tiveram a oportunidade de ver, mas teve um workshop de psicologia do testemunho aqui, que veio a psicóloga Lilian, né, falar, e foi muito interessante, está disponível no site da Redepar, se vocês puderem assistir, ele fala bastante sobre essa implicação de uma pergunta, né, qual que é o impacto de você fazer uma pergunta direcionada, neutra, né, enfim. Aí assim, então, uma criança de 2 a 6 anos, segundo o Piaget, ela está no estágio pré-operatório, né? Nesse estágio, ela tem 2 habilidades, que é o reconhecimento de si e o desenvolvimento da linguagem. Ela é uma fase marcada pelo meu, minha, né? Tudo envolve, é um período egocêntrico, assim, da infância. Tudo tem relação a ela está no meio, né, do mundo. É também marcado pelo animismo, então ela dá vida a objetos, ela dá explicações artificiais, ela tem pensamentos mágicos. Tem também o sincretismo, que é a tendência de agrupar fatos e itens não relacionados em um todo confuso. Então, ela conta partes recortadas, né, de um fato e aparentemente ela mistura coisas que aparentemente não fazem sentido, né? Tem um exemplo aqui do caso Márcio. Uma professora de educação infantil de escola pública preocupou-se com a atitude de seu aluno, Márcio, 4 anos, que ao brincar com seus colegas propôs uma simulação de ato sexual com os bonecos, retirando-lhe as roupas. Segundo a professora, ao ser questionado, ele relatou que os bonecos eram seus amigos e que toda noite pediam para tirar a roupa e dormir com ele no meio, quando sua avó fazia uma sopa, e depois a fada mágica fazia desaparecerem de roupa quando acordava. A professora achou o relato confuso e ao mesmo tempo inconsistente, mas preocupante. Então tem essa mistura de fantasia com realidade. Já de 6 a 12 anos, a criança entra num outro estágio que é o operatório concreto. Então a criança vai
passar a utilizar elementos da realidade na fala dela, né, e no funcionamento. Então, amplia o contexto social, ela consegue explicar fatos, explicar qual que é o ponto de vista dela sobre aquilo, tem noção de identidade, capacidade de classificação, ordem em série, e ela já faz julgamentos morais. Nisso ela já tem uma maior organicidade no relato, né? Nessa fase é importante perceber qual que é o sentido da educação sexual daquela família. Como o Dr. Fernando também falou, tem um momento em que ela começa a aprender sentidos, significados, né, do que acontece com ela. Então, por exemplo, né, tem aqui, a criança percebe o beijo da mãe de forma objetiva, isso é um significante. Depois disso, ela começa a associar que quando ela recebe aquele beijo, é sinal de que a mãe está indo trabalhar. Então, sempre que ela recebe aquele beijo, para ela passa a ter o significado da mãe indo trabalhar. Coisa que é diferente para a criança que está ao lado. O beijo para aquela criança tem outro significado. Então, nessas situações de violência, assim, a criança tende a entender como normalmente vem de uma pessoa próxima, uma pessoa que tem um cuidado, demonstra um cuidado com aquela criança, ela entende aquilo como um amor, um afeto, ela confunde, né? Então, aquele ato libidinoso leva ela a uma associação equivocada de que aquilo é um cuidado, é uma brincadeira, e aí ela pode falar isso para as pessoas como se fosse algo tranquilo, né? E é a pessoa que escuta que precisa estranhar para fazer algo, para investigar melhor. Então tem outro exemplo, que é Lourdes, uma menina de 8 anos, é solicitada a contar uma história baseada em gravuras com uma cena entre um adulto e uma criança, e introduz detalhes interessantes sobre relações familiares em seu relato oral. Na história, descreve o fato do pai pedir à filha para fazer de conta que é sua namorada e lhe dar beijo na boca, pedindo que seja uma brincadeira secreta entre ele e ela, que a mãe não deve saber. Então já vem relatos nesse sentido. Aí, de 12 anos em diante, entra no estágio operacional formal, que aí então já tem capacidade de executar operações formais, consegue fazer abstrações, argumentações, daí já consegue articular diferentes pontos de vista, que antes ela conseguia saber qual que era dela, e formula as próprias teorias. E aí entra um sentimento de ambivalência, porque ao mesmo tempo ela gosta daquela pessoa que está fazendo, né, cometendo aquele abuso ali com ela, e ela não quer se afastar dele porque gosta, né? Ela sabe que está errado, uma parte sabe, mas ela não quer se afastar. Então fica um período muito confuso para o adolescente. Aí tem outro caso, que é a Joana, uma adolescente de 15 anos, foi atendida em um hospital público por um profissional de saúde alegando ter sofrido violência sexual, sendo o perpetrador seu tio materno. A adolescente chegou receosa de contar sua história, porque nas demais instituições pelas quais havia passado, as pessoas a acusavam de ter provocado abuso e por ter tido a oportunidade de contar a sua mãe e as investidas do tio e não tendo feito. Então, né, que mostra essa sensação de saber que está errado, mas não saber muito bem o que fazer. Interessante, que é a da Jennifer Anderson, de 2010, que ela mostra quais perguntas a criança é capaz de responder em qual fase da infância e da adolescência. Então, aos 3 anos, ela consegue responder quem, o que, onde, mas só vai até aí. A partir dos 4, consegue, né, começa a responder o quando. A partir na fase dos 7, 8, já começa a ter um relato estruturado, e dos 9, 10 em diante, já começa a dar detalhes do contexto do que aconteceu. Dá para nortear bem até que ponto ela pode ter noção do que ela responde, né? Aí, alguns dados quantitativos que vão ser da violência informada para a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República em 2015. Então, de 137.500 violências, englobando tudo, de crianças e adolescentes tiveram 80.400 notificações, e aí um quadrinho das porcentagens, né? 38% negligência, 23% violência psicológica, 22% violência física, 11% violência sexual e 4 outras violações. O que isso traz de consequências, né, para as crianças e adolescentes? Elas têm várias coisas. Confusão, né? A criança pode achar normal
porque a pessoa que fez diz que é, mas ao mesmo tempo a pessoa que fez também pede para ela não contar para ninguém, então por que se é normal eu não posso contar para ninguém, né? Culpa, porque daí ela pensa que ela podia ter feito alguma coisa, ou ela sente culpa porque de certa forma ela sentiu algo gostoso com aquilo e não fez nada, ou que ela possa ter causado, né, o que aconteceu. Medo de ter sofrido um dano físico, então que não vai ter mais volta. Raiva do abusador, de si mesma, por não parar o abuso, por gostar, do pai ou da mãe que não a protegeu, né, do abusador. Perda de confiança tanto nos pais quanto nos adultos. Aí alguns mitos e realidades assim, que é interessante de passar. A criança mente e inventa que sofre abuso sexual. Na realidade, raramente a criança mente. Apenas 6% dos casos são fictícios e nessas situações trata-se em geral de crianças maiores que objetivam alguma vantagem. Mito, né? Crianças e adolescentes sexualmente abusados são oriundos de famílias de nível socioeconômico baixo. Na realidade, níveis de renda familiar e de educação não são indicadores de abuso. As famílias de classe média e alta podem ter condições mais favoráveis para encobrir o abuso e manter um muro de silêncio. As vítimas e os autores do abuso são variadas vezes do mesmo grupo étnico e socioeconômico. O autor do abuso sexual é um psicopata, um tarado, que todos reconhecem na rua, um depravado sexual, geralmente mais velho, alcoolista, homossexual ou apresenta transtornos mentais. Na realidade, os crimes são praticados por pessoas de todos os níveis religiosos, étnicos. Na maioria das vezes, são indivíduos aparentemente normais e queridos pelas crianças e adolescentes, né, que é usado como uma forma para chegar perto. Né? As pessoas estranhas representam um perigo maior para crianças e adolescentes. Na verdade, elas também correspondem a um pequeno percentual dos casos registrados. Né? Em 85% a 90% das situações, as crianças são sexualmente abusadas por pessoas conhecidas, pais, padrastos, parentes, vizinhos, amigos da família, babás, professores ou médicos. Se uma criança ou adolescente consente é porque deve ter gostado, só quando diz não é que fica caracterizado o abuso. Não, né? O autor tem sempre inteira responsabilidade sobre a violência sexual, qualquer que seja a forma. O abuso sexual, na maioria dos casos, ocorre longe da casa da criança ou adolescente. Não, normalmente ocorre dentro ou perto da casa, ou da criança ou do abusador. O abusador costuma procurar locais em que a criança ou adolescente esteja vulnerável, e normalmente no período diurno. E é fácil identificar o abuso sexual em razão das evidências físicas encontradas na criança e adolescente. Na verdade, só em apenas 30% dos casos há evidências físicas. Então, por isso que cada vez mais precisa se ter conhecimento de quais são as técnicas. O abuso sexual está associado a lesões corporais. A violência não é comumente utilizada, né, no abuso sexual. Os autores utilizam-se mais frequentemente da sedução para conquistar a confiança e o afeto. Podem também utilizar ameaças quando a sedução deixa de funcionar. Nem mesmo o ato sexual em si muitas vezes provoca lesões corporais. Nesse caso, as maiores consequências são as psicológicas. E o pedófilo tem características próprias que identificam. Na verdade, não, ele fisicamente, né, é igual a qualquer outra pessoa. Aí, a memória, como lidar com isso, né? Então, essa técnica do depoimento especial veio para responder um pouco essas perguntas, né? Como que a gente obtém informações dessa criança se não deixou marcas físicas, né? Como que a justiça pode responsabilizar, então, esse agressor? E se daí o relato dessa criança é confiável suficientemente para a condenação desse agressor. Como até foi bastante falado no curso da Lilian, a memória não é uma máquina fotográfica ou filmadora, né? Todas as informações que contém ali, elas são sujeitas a perdas e a distorções. Mesmo que aconteceu agora há pouco, enquanto o Dr. Fernando fala, se alguém pergunta, vão ter duas informações diferentes, pessoas que escutaram ao mesmo tempo, né? Porque a memória é sujeita a perdas e distorções. Então, achei importante trazer também os 7 pecados da memória que foi trazido no curso, que são 3 de omissão, que é transitoriedade, distração e bloqueio, e 4 de cometimento, que é atribuição errada, sugestionabilidade, distorção e persistência.
então, desses de omissão, a transitoriedade, né, que é o enfraquecimento da memória com o passar do tempo mesmo, algo que vai acontecendo naturalmente. A distração, né, quando a gente esquece onde colocou alguma coisa que estava nas nossas mãos, ou esquece um encontro para almoço. Isso acontece normalmente porque na hora que a gente marcou aquele encontro, na hora que a gente estava com aquilo na mão, a gente estava pensando em outra coisa, a atenção estava focalizada em outra coisa. Então, a hora que a gente largou, a gente não processou aquilo, né? Então, não é que aquilo que a gente não consegue resgatar, na verdade, aquilo não foi registrado na memória, a gente estava pensando em outra coisa. O bloqueio, que é quando a gente tenta muito pegar alguma informação, não consegue, e algum tempo depois aquela lembrança vem, né? Do nada, assim. Aí de cometimento, que é atribuição errada. Esse é um que acarreta a maior implicação jurídica, né? Porque é você falar algo que você não viveu. Às vezes você ouviu dizer, você internaliza aquilo como sendo seu e fala como se tivesse vivido. É extremamente frequente esse pecado de cometimento da memória, né? Então, confunde fantasia com realidade. A sugestionabilidade já é assim, quando você está tentando lembrar de alguma coisa e alguém começa a fazer perguntas para você. E daí você começa a achar que aquelas coisas que estão sendo perguntadas aconteceram, né? Isso interfere na tua lembrança, de alguma forma, e você entende que aconteceu. Até foi feito... nesse curso da Lilian, ela fez um exemplo assim que ela, como é que foi? Ela passou algumas imagens e perguntou como é que era a cena, né, daquelas imagens, pra gente responder depois no papel. E quando ela entregou o papel, ela falava, falem, me digam o que aconteceu naquela cena da faixa de pedestre. Né? Vocês vão ver, vai perguntar também coisas sobre aquela faixa de pedestre. E não tinha faixa de pedestre nenhuma, mas muita gente viu a faixa de pedestre, lembrou da faixa de pedestre depois, a ponto de anotar que ela existia. Mas, na verdade, ela fez aquele teste para ver, né, qual seria o grau de sugestionabilidade da gente que estava aí sentado. Então, é bem interessante mesmo o que acontece. Então, por isso que tem que se ter, né, muita capacitação para fazer perguntas para crianças e adolescentes e acontecem muitos erros, por exemplo, no conselho tutelar, que é quem atende às vezes sem saber o que fazer, começa a perguntar coisas e a criança começa a entender que aquilo foi feito. As famílias que querem falar sobre isso, não conseguem não falar, também causam várias dessas distorções, porque começam a introduzir informações que a criança não necessariamente sabia, e depois vai causar estranhamento no outro agente que vai ouvir, como é que sabe disso se não viveu, é bem complexo. E distorção, né, que é quando a gente edita mesmo, reescreve o que aconteceu, pode ser consciente, pode ser inconsciente, com base no que a gente sente hoje. Então, a criança acha que sentiu aquilo lá 5 anos atrás, mas na verdade ela está sendo influenciada pelo que ela sente hoje sobre aquele fato. E persistência, que é aquela recordação que você não quer lembrar, mas que fica vindo na sua cabeça. Então, o que elas conseguem recordar, né? Elas são capazes de recordar tantos acontecimentos agradáveis ou estressantes por um longo período de tempo. Mas quanto mais demora, mais informações relevantes se perdem e mais chance tem disso se contaminar com informações que foram, né, que foram dadas a ela nesse meio tempo. Os fatores que interferem na disposição da criança, né, pro relato, é o medo, vergonha, culpa. E aí, como o Dr. Fernando falou, as crianças pequenas, elas são mais sugestionáveis de 2 a 5 anos do que as crianças mais velhas, adolescentes e adultos. Elas têm dificuldade de recordação livre, então quando são solicitadas a lembrar do evento sem qualquer estímulo ou pista, isso é feito, né, quando a criança é menor, você tem que começar a dar um contorno para o que você quer perguntar, porque sozinha ela não vai captar, né, não vai falar daquilo. Elas
tendem a se submeter às vontades dos adultos, né? Como ele falou, quer que responda sim, então deixa eu responder sim logo, daí acaba com isso. Normalmente elas não sabem a origem da lembrança, então elas confundem se elas viram, se elas ouviram. E as crianças, então, com melhores capacidades verbais, habilidades linguísticas, elas são menos propensas à sugestão. Daí, então, agora a doutora Ana vai falar sobre como funciona na prática e daí depois eu retorno para falar sobre os posicionamentos. Eu sou defensora pública em Ponta Grossa. Eu atuo tanto na área criminal quanto na infância civil. Eu vou relatar para vocês um pouquinho do procedimento especial. Infelizmente eu não vou conseguir ficar de pé, tá? Queria muito falar de pé para vocês, mas eu tenho 2 fiscais ali atrás e eles estão me proibindo para não conseguir fazer muito esforço. Eu tive um probleminha de saúde sexta-feira, então eu vou ter que fazer sentado, tá? Qualquer coisa, se eu estiver na visão de vocês avisam que eu tento modificar um pouquinho, tá? Quando a gente pensa na audiência, que a criança vai ser ouvida, a gente sempre espera que essa criança, ela vai falar tudo o que aconteceu com ela. Essa que é a expectativa, que essa criança vai chegar e que ela vai ser capaz de falar tudo. Dentro do nosso sistema de justiça, dos casos de violência que acontecem, de violência, de abuso, apenas chegam pro nosso conhecimento 10%, tá? Isso quer dizer que 90% dos casos que estão acontecendo, elas ainda estão dentro das próprias famílias, muitas vezes é de conhecimento da família, mas a gente não sabe qual que é a situação que aconteceu ali. Muitas vezes a mãe já foi abusada, a tia já foi abusada, já teve uma situação de abuso dentro daquela família que se torna normal ter aquele ciclo de violência. Os que acabam aparecendo dentro do nosso sistema de justiça, ou foi verificado na escola, ou a mãe, ou a pessoa de confiança da criança, que acabou verificando que tinha alguma coisa errada. A maior parte dos casos de violência, elas acabam acontecendo não fora da família, são os ambientes que a criança ela frequenta. Então, ou é dentro da família, existem casos que a gente já teve notícia que acontecem em creches, de pessoas de confiança, que nem a Nayane estava falando. Geralmente a gente visualiza a figura do estuprador como alguém que tem uma pessoa marrenta, uma pessoa que tem a cara de mal, e geralmente a maior parte dos casos acontecem com aquela pessoa que a criança tem uma relação de confiança, tá? Então geralmente esses casos eles acontecem dentro do ambiente que a criança tem uma maior confiança, tá? Então, sempre que a gente pensar nessa questão que a criança vai ser ouvida, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente também não sabe quais são as situações, a gente não sabe se aquela criança que ela foi abusada, se ela sabe que aquilo é errado, então a gente precisa verificar muito bem a situação. O depoimento especial. O Fernando estava falando que a escuta protegida é um dos atos de depoimento especial, mas existem outros atos também dentro desse depoimento especial. Poderia ser através da perícia, né? E o que ela visa? Né? Tem 3 funções principais, que é a ruptura do silêncio, que essa criança ela consiga ir em determinado lugar e ela consiga falar o que aconteceu com ela, ajuda na responsabilização, a responsabilização da pessoa que estava fazendo atos contra aquela criança, e um dos cuidados principais quando essa criança ela vai ser ouvida, nunca pode ser prometido para ela que a pessoa que ela está falando que abusou dela vai ser responsabilizada. Porque a gente não sabe quais são as provas que vão estar naquele processo. A gente não sabe se a escuta dela vai ser suficiente para que exista uma condenação. Geralmente no processo penal como que funciona? No processo penal funciona assim. Na insuficiência de provas é a absolvição. Se o depoimento dela não for suficiente, se não conseguir comprovar, por exemplo, a questão etária é muito importante. Uma criança de 2 a 6 anos, ela realmente não consegue se articular.
E ela tem, ela coloca dentro do depoimento dela muitas coisas de fantasia, coisas mágicas. Então ela mistura a realidade com essa situação mágica. Será que só o depoimento dela, simples e básico, será que ele é suficiente para gerar uma condenação? Muitas vezes vai precisar de mais provas. Então, a criança vai lá e verifica que o depoimento dela não foi suficiente para comprovar que existiu uma violência ali. Não pode falar para essa criança que é certeza que a pessoa vai ser responsabilizada. Tá? Então, se ela perguntar, ele vai ser condenado, eu acho que muitas vezes a criança não tem nem consciência do que seria. Mas dentro de casa, muitas vezes ela está ouvindo ali, não, ele vai pagar pelo que ele fez. Então, pagar pelo que ele fez é uma consequência que ela está esperando. Isso pode ser que não aconteça, tá? Mas uma das coisas que acontece bastante acarreta uma quebra no ciclo de violência. Quando a pessoa sabe que essa criança ela chegou dentro do sistema de justiça, geralmente vai ter uma quebra dessa violência, pelo menos até ter uma sentença final desse processo. A pessoa sabe que está sendo investigada, ela sabe que está ocorrendo um processo contra ela, essa criança vai ser resguardada pelo sistema de justiça, né? Vão verificar com quem está se responsabilizando por essa criança, onde que essa criança está, com quem que ele está, e durante pelo menos um lapso temporal, essa violência que era perpetrada contra essa criança, ela tem que ser quebrada. E eu acho que até mesmo dentro do nosso sistema de justiça, a gente tem que requerer que sempre vá alguém dentro da casa daquela criança, principalmente quando é infância cível, porque geralmente quando existe um processo na área criminal, dentro da infância, acaba gerando também um processo dentro da infância cível. Então essa criança ela pode continuar sendo acompanhada dentro do processo da infância cível. Então pode ser pedido para que vá lá, que seja aplicada uma medida de proteção para verificar de tanto em tanto tempo como que está essa situação dessa criança, tá? Existe um filme que eu sei que as meninas ali já assistiram essa semana, que teve uma palestra ali de depoimento especial lá em Ponta Grossa, que é A Caça, é um filme estrangeiro indicado à Palma de Ouro e ao Oscar. Eu não sei se alguém aqui já assistiu. Tá. Esse filme, ele é muito bom, eu recomendo que vocês vejam, mas assim, dá um pouquinho de... você fica na hora assim um pouco com raiva, tá? Eu vou passar um trechinho do depoimento de uma menina que ele demonstra como que não tem que ser feito, tá? Um depoimento especial de criança.
Gente, só vou parar um pouquinho que eu vou explicando pra vocês, tá? Começou ali, chegou uma pessoa, um senhor bem mais velho, e qual que é a postura dele, né? A postura dele é um senhor bem grandão, e que vai demonstrar pra ela ali, uma pessoa grande, que ela nunca tinha visto na vida antes, e começa a questionar ela o que aconteceu. E aí ela começa a ficar nessa situação que demonstra o incômodo dela. Tanto que vocês conseguem verificar o narizinho dela se mexendo, demonstrando, pedindo para sair, para brincar. Aí quando pergunta ali, você viu o pipi do Lucas? Aí ela fala, não. Aí ela fala, não, eu quero sair lá fora. Aí ele fala, não, primeiro você precisa falar. Ou seja, ela só vai conseguir sair para fora se ela falar o que ele quer ouvir, né? E aí ele continua o questionamento. Aí aqui parou, foi aqui, Clara? Aí aqui terminou. Fui penalizado por estar sem som, tá? Pra vocês não terem conseguido ouvir. Mas aí o que ela está respondendo ali? Basicamente, ela está respondendo para ele perguntas do tipo fechada. Que você faz a pergunta e você está esperando um sim ou um não da criança. E a criança, que nem a Nayane estava falando, quando ela está diante de um adulto, ela tende a responder o que o adulto está querendo ouvir. Tá? Nessa situação ali, ela praticamente foi coagida, né? Ele colocou ela ali e para ela sair daquele ambiente que ela estava se sentindo mal, que ela não queria responder, ela começou a responder o que ele queria ouvir. Eu não vou falar o que aconteceu no filme, tá? Mas no filme de um depoimento anterior que ela teve com essa professora aqui do lado, causou um drama todo na vida de um professor dessa escola. E aí, deixa eu continuar aqui nos slides. Mais uma coisa. Só contar, não apenas ele fez pergunta fechada, como o primeiro não foi ignorado. Vários não, né? Não, quero brincar. Não, fica aí. Assim, o que a criança entende, assim, eu tô errado aqui, né? Não vale. Eu tô de castigo, né? Eu tô fazendo Exato. errado. E Então, além é disso, verdade, então, sim,
que eu quero sair. Demonstra ainda quão errado que era a situação que ela estava passando ali, que a professora até mesmo vai vomitar num determinado horário, que ele pergunta, saiu alguma coisa branca do pipi dele, né? E aí ela sai, tamanho o repúdio dela, que ela sai e ela vai vomitar. E a menina ali, né, naquela situação, sem entender, vê que tem alguma coisa errada. E aí depois, na continuação do filme, fica claro, assim, a criação de falsas memórias nessa criança. E eu recomendo pra todo mundo, tá? Pra assistir, que aí eu não vou continuar contando. Adoraria contar o final, tá? Até isso das falsas memórias mostra aquilo da sugestão que eu estava falando antes, porque aquela criança daquele tamanho não sabe ainda que o pipi pode levantar e que pode sair algo branco dele. Aí depois de, né, se for perguntada por outra pessoa, ela pode falar, levantou, saiu algo branco dessa pessoa. Nossa, se ela viu isso e ela não tem condições para saber disso, então é porque aconteceu. Mas na verdade, o professor, aquele diretor ali, quem falou para ela, né? Então essa é a implicação. Então, assim, disso daqui, o que a gente verifica? A gente verifica que a criança está sendo claramente induzida a responder o que o entrevistador quer, que é o que a gente verifica também se a gente transferir. Aqui é só uma criança, mas a gente verifica também nas audiências criminais que esse induzimento ele ocorre no dia a dia. Quando que a gente verifica que ele ocorre no dia a dia? Por exemplo, a pessoa ela foi vítima de um assalto, tá? Ela foi vítima de um assalto, foi para a delegacia, teve um relato. O delegado foi lá, os policiais conseguiram prender duas pessoas, por exemplo, prenderam 2 pessoas e esses 2, por infelicidade, eles têm várias passagens criminais, tá? Aí falou, ó, você foi assaltado aqui, consegui prender depois de 15 minutos esses 2 aqui, que nem você falou que foram 2 que te assaltaram, consegui prender esses 2 aqui. Eles têm várias passagens criminais. Só isso já está induzindo a resposta da testemunha, tá? Que pode ser que naquele momento ela não reconheça. Aí ela vai falar assim lá na delegacia, pode ser que tenha sido eles. Esse pode ser que tenha sido eles, quando vai para a audiência, quando ela teve um contato com eles ali na delegacia, ela já gravou o rosto daquelas 2 pessoas. Eu não sei se vocês já foram assaltados algum dia, mas assim, a possibilidade de você lembrar, não sei que você tem uma memória ótima, na hora o trauma é tão grande, é tão traumatizante a situação que você não consegue lembrar muita coisa, muitos detalhes. A partir do momento que você vai para a delegacia, a pessoa falou, não, aqueles 2 ali foram os que te assaltaram, quando você vai para uma audiência, aí as perguntas elas já são formuladas, foram esses 2 aqui que te assaltaram? E a pessoa vai responder que sim. Isso é o que gera? Gera uma responsabilização criminal de 2 pessoas que poderiam até mesmo ser inocentes. Que são os casos que a gente já visualizou, que já passaram várias vezes na televisão, aquele caso do cantor do Rio de Janeiro, né, que foi preso e depois foi verificado que não tinha nada a ver com ele. Então a gente precisa ter muito cuidado. A forma das perguntas, qual que é a situação de convivência dessa pessoa, dessa criança? Será que essa criança ela não convivia com crianças que eram mais velhas e talvez ela tenha visto ou ouvido alguma coisa dessas crianças mais velhas, ou ouvido até mesmo dos pais, e isso pode ter gerado para ela uma falsa memória que ela está falando ali naquele momento? A gente não sabe, a gente tem que verificar qual que é o fator de convivência da criança, a gente tem que saber qual que é a situação familiar que ela está inserida, para saber o que é comum a ela e o que não é comum a ela, tá? A Nayeli já falou que o erro mais frequente é a gente considerar a memória como sendo uma máquina fotográfica, e esse é o erro mais frequente de todas as audiências criminais, quando a prova testemunhal ela é a principal prova, tá? Geralmente vai a testemunha lá, e a testemunha ela fala alguns pontos, acabam muitas vezes reiterando o que foi falado simplesmente na delegacia, e aí o juiz considera aquela prova como se fosse a mais verdadeira do mundo. Só que a gente sabe como que funciona a nossa memória. Se fosse assim, o que eu estou falando para vocês aqui agora, daqui a 1 minuto vocês ainda estariam lembrando 100% do tempo. E a gente sabe que não é assim que funciona. A forma de questionamento das perguntas também é algo que modifica muito a resposta como vai ser
realizada, como a resposta vai ser dada. Então, o procedimento especial, ele visa verificar isso. Ele visa que as perguntas sejam feitas de uma forma que você consiga ter o depoimento mais completo possível. Então, vantagens da entrevista cognitiva, né? Que é essa do depoimento especial, que é minimizar a revitimação da criança. Por quê? Porque a tendência é que a criança seja ouvida uma única vez. Eles não querem que a criança seja ouvida várias vezes. O que acontece atualmente? Eu já peguei casos na infância civil, e eu sei que acontece também no criminal. Primeiro, a criança ela passa pelo conselho tutelar. No conselho tutelar, são pessoas, eu discuto muito com as meninas lá de Ponta Grossa, que a gente entende que o conselho tutelar deveria ser pessoas que são formadas em assistência social, em psicologia, mas não é, tá? São pessoas que geralmente não têm nem mesmo uma faculdade. Então, chega a primeira notícia de que aconteceu um abuso com uma criança, vai chegar no conselho tutelar. E muitas vezes, o que acontece? O conselheiro tutelar, ao invés de levar essa criança até a delegacia, eles decidem que eles vão fazer a primeira oitiva da criança. Tá? E quando eles fazem a primeira oitiva da criança, é muito fácil verificar que o que está, às vezes, no depoimento da criança, entre aspas, não condiz com a idade da criança. Eu já peguei uma vez um relatório de um conselho tutelar que falava, o menino falava expressões super sexualizadas que não tinha nenhuma correspondência com a idade dele. Que a gente começou a questionar como que pode uma criança de 5 anos estar falando os termos que constam aqui no relatório como se fossem entre aspas dele. Então, eu acho que a principal vantagem do depoimento é que a criança seria ouvida uma única vez e já pelo sistema de justiça. Tá? Iria para a delegacia, o delegado ouviria as outras pessoas, só que para a oitiva da criança, seria oportunizado para ela, seria feita através da antecipação de provas, e para essa oitiva dessa criança, seria feito com o advogado do réu constituído ou o defensor público, com o promotor, com o juiz e com os serventuários da justiça, sendo ouvido uma única vez. Evitar que ela fique falando a mesma coisa várias vezes e evitar que de um único depoimento surjam várias histórias aglomeradas aqui dentro, porque ela contou uma vez, aí depois foi conversando depois com a mãe, foi conversando com o vizinho, e isso pode gerar uma confusão de histórias que acaba aumentando e aí realmente se transforma numa história mirabolante, tá? A entrevista cognitiva, ela oferece ferramentas para a completude do depoimento, para que o depoimento ele seja o mais completo possível. A técnica que foi elaborada é para que, ao ser questionada a criança, ela fale o máximo possível e que seja uma narrativa livre, sem que haja o questionamento, sem que haja o induzimento da criança para responder determinadas perguntas, tá? E ele faz a diminuição, como são perguntas abertas que serão formuladas, ele faz a diminuição das chances de você sugestionar a criança. Então, geralmente no curso que a gente teve, eles falam assim que você nunca vai perguntar para a criança se ele pegou no seu pipi, se ele pegou na sua perereca, ou se pegou no bumbum. Não é perguntado diretamente assim para a criança. O tipo de pergunta ela deve ser aberta, e se a criança falou, não, ele tocou em mim, aí o questionamento vai ser, em que partes do seu corpo que ele tocou? Aonde que ele tocou? Me mostra. Você não vai questionar para a pessoa, me mostra, ele pegou no seu pipi? Que aí você está esperando uma resposta sim ou não, tá? Uma coisa que é das mais importantes possíveis. A criança, ela deve ser informada como ocorre o procedimento especial. Ela deve saber que tudo que ela vai estar contando na sala de audiência ali com a técnica responsável, outras pessoas estarão ouvindo? Deve? Ela vai estar numa sala separada. Deve ela saber que outras pessoas na outra sala vão estar ouvindo ela? Não. Sim, tá, gente? Sim. Ela tem que saber. Ela já vem de uma história de ruptura de confiança. Uma pessoa que era próxima dela, que ela considerava que deveria estar protegendo ela, é a pessoa que
quebrou a confiança dela, foi a pessoa que abusou dela, que ela se sentiu violentada. Se você fala pra criança, ó, é só entre nós dois, depois ela descobre que aquilo lá passou para outras pessoas, você está quebrando com a confiança da criança. E como a gente tem que sempre primar pela prioridade absoluta da criança, pelo desenvolvimento dela, então ela tem que saber, tá? Como que é a composição das salas? A composição das salas. Existirão 2 salas, tá? A sala do depoimento especial. Quem que fica nessa sala do depoimento especial? Quem fica vai ser a criança e o técnico que vai realizar a entrevista com ela. Quem que é esse técnico? Nos estudos que eu fiz, são 4 possibilidades de técnico. Psicólogos, assistentes sociais, pedagogo e psiquiatra. São os únicos 4 possíveis, porque eles que detêm a técnica para a realização desse tipo de depoimento, tá? Não vai ser o defensor público, não vai ser o promotor, não vai ser o juiz. Quem faz o depoimento especial, quem tem a técnica para realizar o depoimento especial, são essas pessoas, depois de realizar um curso. A gente realizou um curso de 2 dias, a gente não tem a técnica para fazer isso. Você precisa ir, você precisa ter um aprimoramento. Esse curso para realizar o depoimento especial, ele leva tempos e que nem elas explicaram pra gente, sempre precisa estar reavaliando todos os depoimentos que elas fazem, eles são gravados, tá? E existe uma outra pessoa que analisa esse depoimento e o que ela está falhando no depoimento, para sempre ser corrigido, tá? Se está errando o formato das perguntas, se as perguntas estão sendo feitas da forma adequada, se está acontecendo efetivo acolhimento. Tá? A criança quando ela está nessa sala de depoimento especial de técnica, ela tem que ser questionada se ela concorda que o réu esteja na outra sala de audiências. Se ela falar, eu não quero que o réu esteja na outra sala de audiências, ele não vai ficar lá, tá? Quem vai ficar vai ser ou o advogado constituído dele ou o defensor público para representar os interesses dele, tá? Que é a mesma coisa que acontece nas audiências criminais, se a vítima falar que ela não quer que o réu fique lá presente. A criança ela também tem esse direito. Tá? Na sala de audiências, quem que vai estar presente? Juiz, o promotor, o serventuário da justiça, que vai realizar ali a audiência ali dentro, e o advogado do réu, defensor público e o réu da criança permitido. Tá? A entrevista cognitiva, que são 2 fundamentos, a psicologia social, né, que ela vai verificar o modo como efetivamente a testemunha se comunica, e a psicologia cognitiva, que é a junção de como que, são estudos psicológicos de como que a nossa memória funciona. Então, a entrevista cognitiva com essa criança, ela foi feita através desses 2 estudos, que é a psicologia social e a psicologia cognitiva. Etapa inicial do depoimento. Para realizar o depoimento, inicialmente tem um acolhimento inicial. Esse acolhimento inicial acontece sem a gravação. A criança vai chegar junto com a pessoa que está acompanhando ela, no ambiente onde vai ser realizado o depoimento especial. E a técnica que vai realizar a entrevista, eles chegam, era em torno de uma meia hora, não era? Porque eles falaram que chegavam antes, né? Chegam uma meia hora antes e tem o contato com a criança e com a pessoa que está acompanhando ela. Quando chega, se apresenta, fala, olha, você eu que vou estar realizando seu depoimento, você que está ouvindo seu depoimento, vamos começar aqui uma brincadeira. E aí eles começam a fazer uma brincadeira com a criança, os 3, o técnico, o responsável por ela e a criança. Chega um momento que o técnico levanta para não ficar tanto em contato com a criança, isso só foi para se apresentar. Ele levanta, aí ele sai um pouco, quando está prestes a começar a audiência, aí o técnico retorna, tá? E aí ele avisa, olha, a pessoa que está aqui te acompanhando, ela vai sair, ela vai ficar ali do lado de fora te esperando, agora aqui na audiência só vou ficar eu e você, tá? Tem que ter informações para a criança de como que vai funcionar o depoimento, tem que ter a diferença básica entre mentira e verdade, que a criança está ali, na realidade, para falar a verdade, e que ela, caso ela não saiba alguma informação, que ela deve responder eu não sei. E
uma das coisas mais importantes que elas falaram, tem que ser certificado que o aparelho está funcionando. O aparelho entre as duas audiências. Porque a técnica, ela fica geralmente com um ponto dentro do ouvido dela. E esse ponto é o que vai estabelecer o contato dela com a sala de audiências. E isso também é o que é importante para a criança saber que as outras pessoas estão ouvindo. Porque se a criança não soubesse que as outras pessoas estão ouvindo, a técnica ia estar falando com quem através do ponto eletrônico? A criança lá na hora, se ela não soubesse, ela fala, nossa, mas com quem que você está falando? Então é explicado, é mostrado para ela o ponto eletrônico que está no ouvido da técnica e vai falar, olha, vai ter um momento que eu vou me comunicar com a sala de audiências e eu vou pedir para você esperar um pouquinho e eu vou me comunicar lá. Então isso é um dos mais importantes, porque se a criança está pronta para falar e verifica que o aparelho ele não está funcionando, pode ser que numa outra oportunidade, quando essa criança volte, ela não queira falar. E pode existir também a possibilidade que a criança venha no depoimento para realizar o depoimento especial e ela não queira falar de forma alguma. Tá? Se ela não quiser falar de forma alguma, aí a técnica vai, se comunica com a sala de audiência e fala, olha, doutor, não tem como, ela não vai falar, vamos marcar um outro dia. E aí, numa outra oportunidade, eles verificam se ela está disposta a falar. Agora, se ela não estiver disposta a falar, ela não pode ser obrigada. Tá? A etapa do depoimento gravado, ela é dividida em 5 fases, que é a construção do rapport, a criação do contexto original, a narrativa livre, questionamentos e fechamentos. Essa construção do rapport, primeiro vai personalizar a entrevista, né? Vai falar, vai se apresentar, vai falar quem que ela é. Já está construído ali um ambiente acolhedor antes da gravação. E aí vai ser esse momento que ela começa a... Esse é um dos momentos que as técnicas falaram pra gente ali, que é o momento mais importante. É você começar a discutir com a criança assuntos neutros. Então o que é? Você conversar com a criança assuntos do cotidiano dela. Geralmente eles sempre remetem para a escola, né? Porque a escola geralmente é um ambiente neutro, que não é o local que acontece a violência, e começa a questionar ela, como que é a sua escola? E aí a criança começa a falar como que é a escola, questionar, e seus colegas, como são? A criança vai falando. Depois que teve essa questão, que verificou que a criança está falando, que teve essa empatia com a criança está falando desse assunto neutro, aí vai explicar que ela vai começar a falar a respeito do que aconteceu com ela. Existe a técnica da transferência do controle para o entrevistado. E isso, o técnico ele tem que transferir o controle para o entrevistado. Como que faz essa técnica da transferência de controle para o entrevistado? A técnica vai lá e vai falar, olha, aqui hoje eu estou para te ouvir. Quem vai conduzir a entrevista, quem vai conduzir o que você vai falar, vai ser você. Hoje aqui eu estou no papel de te escutar, de saber o que você tem para falar para mim, tá? Esse é o que eles falam assim, que se for construído, se fizer um bom rapport, que é essa primeira fase, geralmente o depoimento especial, ele vai muito bem, que geralmente a criança consegue falar. Então, se eles conseguirem conseguir que a criança comece a falar aí, geralmente ela vai falar a respeito do que aconteceu com ela. A próxima parte da entrevista é a recriação do contexto original, que é restabelecer mentalmente com a criança a situação ou o crime que ocorreu e recriar o contexto mental, perceptual e afetivo. Nesse momento vai falar, olha, você sabe por que você veio aqui? Ela vai falar, sei. Então você está aqui para falar exclusivamente o que aconteceu naquele dia tal e o que aconteceu com você e com a outra pessoa. Você sabe por que você está aqui? Geralmente a criança vai falar que sabe. Então tá, então agora você vai me contar tudo, com todos os detalhes possíveis que você lembrar, tudo que você contar, você vai me contar. Tudo que você lembrar, você vai me contar. E aí a criança vai começar a falar, tá? Uma das coisas mais importantes nesse momento é nunca interromper a criança. Então o que eles falam? Eles falam que a técnica de segmento é você sempre falar, aham, tá, continue, certo.
Então você não vai interromper a criança. Não, mas e o que aconteceu naquele dia? Isso não é para ser feito neste momento. É o momento da criança falar tudo que ela lembrar. Você já explicou para ela que ela tem que falar tudo que ela lembrar, então ela vai falando tudo que ela lembrar. Aí quando ela terminar de falar tudo, vai ter momentos ali que a criança vai ter momentos de silêncio, tá? Pode ser que a criança fique 1 minuto em silêncio, pode ser que a criança comece a chorar. E aí o que elas falam? Elas falam, por exemplo, se a criança começar a chorar, não vai ter o toque na criança, você não vai abraçar a criança. Durante a entrevista você não pode ter toque com a criança, tá? Se ela começar a chorar, você pergunta se ela não quer um copo d'água, alguma coisa, pronto, se acalmou, então tá, vamos continuar. Se ela ficar em silêncio, espera o silêncio dela, espera um tempo, verifica a situação, então tá, vamos continuar? E aí tenta dar continuidade na entrevista. Terminou a parte que ela narrou tudo que ela lembrava. Aí vai ser questionado, você não tem mais nada para lembrar a respeito desse fato? Não lembro. Aí vai começar o momento que a técnica vai começar os questionamentos com a criança, tá? Ainda sem o contato com a sala de entrevistas. O juiz, o promotor, o defensor público, eles têm que ter muito cuidado de, nesse momento, não ficar interrompendo a técnica a todo momento. Porque a técnica sabe como que ela está fazendo, ela estudou para estar fazendo aquilo. Ainda não é um momento de interrupção. Então a técnica, geralmente, ela está com um papel ali anotando, uma só, né, que falou que não anotava nada. Conforme a criança ia fazendo o relato dela na narrativa livre, a técnica ia anotando quais eram os pontos. E depois, quando esse momento dos questionamentos, a técnica retoma, olha, lá você falou que você estava numa casa amarela. O que aconteceu na casa amarela? Tinha mais alguém na casa amarela? E aí começa a fazer questionamentos específicos, mas questionamentos específicos sempre na forma de perguntas abertas, tá? Terminou esses questionamentos específicos, aí sim que vai ser propiciado para a sala de audiência se eles têm mais alguma pergunta a ser realizada. E o juiz tem que tomar muito cuidado para quando esses questionamentos forem vir do promotor ou do defensor público, para que primeiro não se repita o questionamento, a mesma pergunta que a criança já respondeu, e caso as perguntas sejam indutivas, para induzir a criança a responder alguma coisa, indeferir o questionamento. Então vai ser um momento ali de controle do juiz. Indeferir, e aí ele fundamenta os motivos do indeferimento dele, tá? E o próximo, o último tópico do procedimento com a criança é a realização do fechamento da entrevista. Como que faz o fechamento da entrevista? Geralmente ela está conversando com a criança, parou a entrevista, não tem mais nada, não tem mais nenhum questionamento lá que foi realizado. Geralmente faz um resumo das informações que foram obtidas ali com a criança e volta para aquele assunto neutro do rapport. Aquele assunto que iniciou a criança perguntando da escola, para não ser tão traumatizante para a criança, que acabou de fazer um super depoimento, aí retoma, então, você estava me falando a respeito da sua escola, já tinha me falado do coleguinha tal, de tal história, me conte mais um pouco sobre isso. A criança fala mais um pouco, tá? Tem o fechamento aí do depoimento especial. Depois, já sem a gravação, faz o agradecimento com a criança, fala parabéns para ela, agradece pelo ato dela ter vindo até a justiça, que ela vai colaborar com a justiça, e chama a pessoa de confiança dela e também faz os agradecimentos para a pessoa de confiança dela. Esse que é o procedimento da questão do depoimento especial, tá? Os tipos de perguntas. Tipos de perguntas do procedimento de depoimento especial são perguntas abertas, mas existem as outras perguntas que não são aconselháveis no depoimento especial, que são as fechadas, as múltiplas, as tendenciosas e as confirmatórias. Aí eu só trouxe um exemplo para vocês desses outros tipos de perguntas que não devem ser realizados com crianças, tá? As abertas é sempre para ela contar a respeito de uma determinada situação. E quando vocês dois ficavam sozinhos em casa, como que era? Aconteceu algo diferente? Então você não está falando assim, então tá, você foi abusado? Como que foi esse abuso? Não, a forma da pergunta é, aconteceu algo diferente quando vocês dois ficavam em casa? Tá? Perguntas fechadas.
Geralmente as perguntas fechadas são as que propiciam para a criança responder sim, não, ou você dá umas opções para ela, tá? Então, era manhã, tarde ou noite quando o crime aconteceu. A criança tem uma opção aí, então é mais fácil para ela responder, tá? Perguntas múltiplas, quando a pessoa pergunta várias coisas ao mesmo tempo. A criança, quando já está na terceira pergunta, já não lembra nem mais qual que é a primeira, tá? Então tem que tomar cuidado com o tempo da criança, tem que respeitar o tempo dela, faz perguntas separadas para que ela consiga responder todas. Perguntas tendenciosas e sugestivas. Quando, por exemplo, tá a pessoa lá, ó, tendo em vista que fulano era conhecido estuprador, estava foragido e já tinha sediado sua filha uma vez, não achas que ele tem algum envolvimento nesse fato? Que é o mesmo exemplo que eu dei para vocês antes lá, que eu falei, foi pego 2 pessoas que têm vários registros criminais. Você não acha que foi esses 2 aqui que praticou o crime? É esse tipo de pergunta, você induz a testemunha a responder o que você está querendo, tá? E confirmatória inquisitiva. A testemunha ela vai lá e ela fala assim, que a pessoa que estava no local do crime lembra o vizinho dela. Então aquela pessoa estava no local do crime e ele lembra o meu vizinho. Aí a outra pessoa vai, então você está falando que era seu vizinho que estava no local do crime? Tá? Essa questão da idade a Nayane já falou. E aqui é a parte final, que é o planejamento para a ocorrência do depoimento especial. Se essas situações forem verificadas, geralmente a tendência do depoimento especial falhar é pequena, tá? Que é certificar que a vítima e testemunhas não tiveram contato visual com o ofensor, porque tem a questão da ambiguidade afetiva, aquela pessoa, ela tem um sentimento por aquela pessoa. Se ela visualizar aquela pessoa no corredor, pode ser que ela não queira falar, tá? Apresentar-se para a vítima antes da audiência, para a criança, isso é muito importante, tem a simbologia. Então o técnico vai lá, se apresenta para a criança, sabe quem que vai fazer a entrevista com ela. Certificar-se que a criança está à vontade para falar na presença do réu, sempre questionar a criança se o réu pode estar na sala de audiência ou não, tá? Explicar qual que é a finalidade, por que eles estão ali, certificar se o equipamento está operante, questionar o estado de ânimo da criança para falar, permitir que o entrevistador faça as perguntas de forma adequada, ou seja, não é para o juiz ficar toda hora interrompendo o entrevistador. É que nem eu falei, quem tem a técnica, quem sabe fazer esse tipo de entrevista, é a pessoa que foi treinada para aquilo. Não é para o juiz falar, não, essa pergunta aí não é para fazer, é para fazer essa pergunta aqui. Não, quem tem que fazer a entrevista, quem tem autonomia ali dentro da sala do depoimento especial, é o técnico. Evitar interrupções, a criança faz uma construção mental do raciocínio. Restringir-se a tipificação da denúncia com relação aos fatos descritos na denúncia, que é aquele comecinho que vai falar, olha, você vai ver aqui para falar a respeito do que aconteceu com você no dia tal. Você lembra o que aconteceu no dia tal? Então você vai restringir ao fato que está ali na denúncia. Não é para ela falar do dia A, B, C, D. Ela veio para falar daquele dia específico. O juiz quer indeferir perguntas abusivas, fechadas e impertinentes. Para ser valorizado a questão do rompimento do silêncio, a criança vai falar, então isso tem que ser valorizado para a criança, dar os parabéns, o agradecimento para a criança é muito importante. Não mentir para a vítima do que vai acontecer no processo, nunca dar certeza que a pessoa vai ser responsabilizada criminalmente e respeitar quando a vítima não quer falar. Então não quer falar, não é para obrigar, senão acontece o que aconteceu no vídeo aqui mostrado. Então essa é a minha parte e é o que eu separei para vocês. Então eu vou começar agora na nova fala para passar os posicionamentos dos conselhos, que vai ser uma parte polêmica para incrementar também o debate que vem a seguir, para a gente pensar o papel também da defensoria pública dentro dessa metodologia de depoimento especial. Bom, primeiro o do Ministério Público, que foi lançado em 2015. Foi uma nota técnica
que ele enfatiza, então, que a possibilidade da criança se manifestar é um direito e não uma obrigação, que é algo questionado pelos conselhos também, porque em certas ocasiões isso acaba sendo como acaba soando como uma obrigatoriedade. A criança não tem a possibilidade de dizer não a participar do depoimento especial. O Ministério também enfatiza que deve-se buscar alternativas à sua oitiva em audiência, como a realização de perícia técnica. Até na semana passada teve um evento aqui que estávamos eu, o Dr. Fernando também, do Ministério Público, que foi para uma troca de experiências, e o Dr. Murilo de Giacomo estava lá para falar sobre o quanto esse posicionamento do Ministério Público está sendo marcado não por todos os promotores, né, mas por alguns deles, de que especialmente se faça a perícia técnica ao invés da oitiva. E marca também que sempre que o conjunto de provas testemunhais, documentais e ou periciais for suficiente, ou a criança se recusar depois, a escuta deve ser dispensada. Isso com relação ao MP. Aí o Conselho Federal de Serviço Social, depois eu vou passar mais uns posicionamentos em comum com o Conselho Federal de Psicologia. Diz então, né, através no final da gestão de 2008 e 2010 que eles publicaram esse documento, que o papel de intérprete, então, da fala de juiz não é uma prática pertinente ao serviço social e que nessa metodologia as crianças e adolescentes são abordados como objetos e não como sujeitos de direitos. O Conselho Regional de Psicologia do Paraná, esse ano, emitiu uma nota técnica dizendo várias coisas, entre elas que a vítima ou testemunha continua sendo colocada na posição de objeto de produção de prova e é desconsiderada a questão subjetiva e as especificidades de cada momento do seu desenvolvimento. Por quê? Porque o psicólogo que está ali na frente da criança não tem condições de opinar sobre o que está acontecendo ali. Ele só pode responder, deixar o relato livre e depois complementar as perguntas sem que nada do que ele perceber sobre a criança vá valer, vá contar para o entendimento do juiz que está lá na outra sala, do promotor, do defensor. Daí tem um dilema ético, então, né? Se o artigo 12, lá da Convenção sobre os Direitos da Criança, dita que os Estados partes assegurarão à criança que estiver capacitada a formular seus próprios juízos o direito de expressar suas opiniões livremente sobre todos os assuntos relacionados com a criança, levando-se devidamente em consideração essas opiniões em função da idade e maturidade da criança. Mas como é que esse profissional vai participar desse procedimento se ele não vai considerar antes disso a disposição e as condições psicológicas da criança, do adolescente em participar desse ato? Né? Então, o posicionamento é que, para se concluir sobre isso, precisa ser feita uma avaliação psicológica. Né? É imprescindível. Como que a gente vai falar sobre a verdade, a vontade, a capacidade daquela criança, sem que ela passe por uma avaliação? A avaliação não é isso, né? Não é sentar com a criança na frente dela e perguntar coisas e falar para ela falar sobre coisas. Né? A orientação, então, do Conselho Regional de Psicologia é que seja realizada a avaliação psicológica pericial na forma de prova antecipada, evitando, então, a revitimização dessa criança ou do adolescente, e que nessa avaliação seja analisada uma possível disposição e capacidade para participar de uma eventual oitiva. Então, se for o caso, ali nessa avaliação o psicólogo já vai analisar se essa criança pode participar desse ato ou não, tem condições, né, de participar. E analisa então que uma avaliação feita, né, com base num contexto familiar, numa pesquisa, né, de contexto, oferece subsídios muito mais consistentes do que um conjunto ali de perguntas e respostas. Aí o Conselho Federal de Psicologia emitiu um parecer em 2015, também falando diversas coisas contrárias ao depoimento especial. Uma delas, ser ouvido pelo psicólogo, né, ainda que esse exerça meramente as funções de reprodutor das perguntas, não contribui para diminuir a violência e a revitimização dessa criança. O psicólogo, quando exerce essa função, ela o faz, né, sob absoluta subordinação técnica do juiz, o que produz então uma confusão entre
qual que é a competência da psicologia e qual que é a competência da técnica jurídica ali. Aí o papel um dos motivos que fez com que psicólogo, assistente social, pedagogo e psiquiatra, né, fossem utilizados para aplicar essa técnica é a suposta humanização, né, que esses profissionais têm para com crianças e adolescentes. Mas aí o CFP também faz a crítica, né? Essa humanização nesse tratamento não tem que ser apontada só para esses profissionais, assim, para todos os profissionais que atuam no judiciário, que é onde a gente lida com questões complexas, traumatizantes, né, enfim. Então, daí, o psicólogo, o assistente social entra para preencher essa lacuna de que, ninguém aqui tem condições de falar direito com essa criança, então vai você que você tem um jeitinho de falar. Aí, então, essa é uma das queixas. E o não cumprimento do artigo 186 do ECA, que diz que é o juiz quem vai tomar o depoimento dessa criança e o profissional psicólogo vai ser solicitado, se for o caso, para emitir uma opinião técnica. Isso está sendo burlado com a estratégia do depoimento especial. Outras coisas. Também questiona se é um direito de falar ou uma obrigação de falar, né? Que não fica muito bem claro, vai depender muito de quem está aplicando, se isso vai ou não ser respeitado. E se é uma escuta ou se é uma inquirição, né? Então, daí traz a reflexão, se o trabalho que o psicólogo oferece é de cuidado, né? Um atendimento baseado nesse cuidado. E ele vai atender as demandas dessa criança de forma acolhedora, não invasiva, não sendo marcado por um interrogatório que busca elucidar fatos, produzir provas. Então, para a primeira ali, se requer a disposição de escutar, né? Respeitando o tempo daquela criança, o tempo de elaboração daquela situação, as peculiaridades do momento do desenvolvimento e a não revitimização. Então, tudo isso o psicólogo consegue fazer se tiver tempo para isso, se estiver num local apropriado, então não dessa forma de inquirição. Outra coisa, o depoimento especial atribui então à criança e adolescente a responsabilidade da produção da prova. Não sempre essa criança sabe disso, tem consciência, como eu já tinha falado naquela hora, né? Ela não sempre entende que aquele tio dela ali vai ser preso e porque ela falou o que ela disse ali, né? Ela vai saber disso depois. Qual que vai ser a consequência disso na vida daquela criança, né? Tem o sentimento de ambivalência da criança, que ela também gosta daquele tio, ela não quer prejudicar. Ela sabe que o que ele fez está errado, ela quer que ele pare de fazer isso. Mas ele preso, e daí, né? Todo mundo vai julgar ela, talvez, né? Por causa daquilo. Então, nesse aspecto, isso pode ser visto então como uma nova violência do ponto de vista emocional, o que contraria de novo o direito à proteção integral. E aí o código de ética do psicólogo é violado no aspecto do sigilo da escuta, na desconsideração da demanda. Sempre que o psicólogo vai fazer um trabalho, ele tem que analisar qual é a demanda que chega. E, né, se ele está na clínica, ele vai entender qual que é a demanda dos pais daquela criança e qual que é a demanda daquela criança. E vai trabalhar com relação a isso, né? Ali não, ali a demanda está sendo imposta ao psicólogo, que vai impor também à criança e sem considerar ela como sujeito. E então também instrumentaliza, né, os profissionais da psicologia. O judiciário instrumentaliza os profissionais da psicologia para que cumpram aquela técnica como diz que deve ser feita. E aí o posicionamento do CFP e do Cefes em comum também, que é o Conselho Federal de Serviço Social, é que a ação do profissional no depoimento especial retira ou dificulta a possibilidade dele de elaborar estratégias de intervenção de acordo com a finalidade, os propósitos teóricos e ético-políticos construídos para responder aquilo, e que os profissionais, então, a orientação é que devem continuar investindo a atuação profissional na avaliação técnica de forma cada vez mais qualificada, uma vez, né, que esta recria realmente as condições para fazer uma intervenção em sintonia com as condições profissionais. Então,
apesar de que tenha, né, uma orientação de que o depoimento especial seja feito com crianças acima de 3 a 4 anos, a orientação maior é acima de 4, a orientação é que seja feita a perícia para todas as idades, né? Independente disso, assim. Então, não, o que é feito em muitos lugares é até 3 ou 4 vai para a perícia, porque o depoimento especial não pode acontecer. Depois disso, é o depoimento especial. Então, a orientação é que seja feita para todos os casos. Aí a gente abre com isso, essas polêmicas, o debate. Vem outra vez aí. Não vou usar o microfone. Antes do debate, só algumas considerações para contextualizar o estado da arte dessa que foi apresentada. Foi apresentada a questão teórica, né, assim, os fundamentos, o procedimento, mas como que está sendo isso aqui no Paraná? Assim, a gente participou da capacitação faz 2 meses? 2 meses, apresentando como ia ser feito. Aqui no Paraná, esse sistema será implantado em 20 comarcas. 20 comarcas vão fazer, o objetivo é que seja exatamente como está sendo aqui. Então vão ser as 20 maiores comarcas. São 20 comarcas, detalhe importante, não 20 varas. Então significa o quê? Talvez Curitiba tenha 1 ou 2 salas com isso. E as salas, sabe, Ponta Grossa, Londrina, Maringá, vai ser compartilhado em todas as varas que necessitem desse procedimento. Isso é importante a gente conhecer, porque ainda que talvez na vara, onde cada um dos defensores, a equipe técnica atue, não tenha isso, mas pode vir o procedimento para essa situação. E algo que vocês perceberam, toda a discussão e implementação, ela parte em 2 premissas. Uma é a consideração da criança como sujeito de direito. Parece tão óbvio, mas é que o sistema processual não considerava isso. Considerava a criança como uma fonte de prova, sabe? Eu brinco que quando às vezes eu leio nas decisões assim, decisões judiciárias, dizendo foi possível extrair a verdade do depoimento, imagina a criança como um limão, né? Tentando extrair assim, o suco da verdade a partir das palavras dela. Não deixando, como essa premissa, a criança falar e permitir que a partir da fala da criança e de outras provas o juiz compreenda. Assim, que é uma visão não completamente diferente, mas uma visão mais completa do fenômeno da violência que a criança sofreu. A compreensão do que a criança está falando a partir do que ela falou e de outros elementos, e não como foi feito no vídeo, dizer assim, aconteceu, não aconteceu. Uma outra premissa também que é a capacidade, como claramente posta aqui, da gente se capacitar. A necessidade de a gente capacitar com conhecimentos técnicos. Não basta o profissional do direito, aqui está bem mista, né, o corpo assim, tem o pessoal da psicologia, social e do direito. Eu falo para o pessoal do direito, não basta a gente conhecer o processo e conhecer as normativas, tem que saber e dominar essas técnicas e a linguagem do profissional de psicologia, da ciência social. Escuta qualificada, escuta cognitiva, ele tem que saber o que é isso, senão não vai estar vendido ali no processo e vai às vezes passar vergonha questionando alguma coisa que está sedimentado já no conhecimento técnico. A gente tem que aprender, tem que constantemente estar se atualizado. Essas são as posições. Gostaria só para visualizar como que é feito hoje isso. Ali na vara onde eu atuo, não tem esse procedimento, mas a gente tenta fazer o máximo próximo do que é isso. Então, como que é feito? Não tem como fazer na sala especial, a criança é ouvida na audiência mesmo. Mas pede-se que a criança chegue antes, 1 hora antes, para poder construir justamente esse rapport com a profissional de psicologia, a qual vai acompanhar a criança, adolescente, no momento da audiência. Vai estar ao lado dela, para que ali naquele momento cause menos sofrimento possível. Então tem ali alguém que conversou com ela, perguntou sobre a escola, perguntou sobre como ela veio, onde ela está, se ela dormiu bem. E ela pode interagir melhor com alguém com um pouco mais de confiança do que o juiz, promotor e o defensor que está na frente dela, que ela acabou de ver. E essa pessoa vai explicar para a criança o que é aquilo. Ela vai chegar lá sabendo. E essa é essencial. Eu conversei com a equipe técnica, quando começaram a fazer isso, teve um diferencial na qualidade do que a criança fala. Você explicar para a criança quem vai estar lá,
explicar para a criança quem são aquelas pessoas. Então eu vejo na audiência e falo, ó, aquele ali, lembra que eu falei que tinha o Fernando? Então, é aquele ali, ele tá fazendo algumas perguntas, ó, aquele é o juiz. Essa explicação tem algumas passagens até cômicas, assim, que assim, a gente acha engraçado, assim, por envolver a compreensão infantil do mundo. Uma criança perguntou para a psicóloga no final, mas o juiz não estava usando aquela roupa, né? Como assim? Aquela roupa de juiz? Tipo assim, a criança estava imaginando a juiz, aquela tal de juiz, né? Ela imagina, ela tem aquela imaginação, e tem criança que quer estar na presença do juiz. Eu vou falar aqui, está gravando, mas é porque foi esse o relato da criança, tá? Mas tem criança que tem tanta compreensão do que está acontecendo que ela quer falar, ela quer mostrar que agora ela fala para o agressor ser punido. Às vezes a gente tem todo o cuidado, não, a criança não vai querer, não. Teve um fato lá, eu não acompanhei, eu conheço do processo. A criança falou, não, meu pai fez isso comigo, e meu pai levava eu no puteiro. Ele olhou para o promotor me contou, você sabe o que é puta? Eu sei. E ela começou a contar com todas as palavras o que era. Então você fica, nossa. Mas tem que estar preparado, porque a criança vai falar. Se ela estiver bem preparada e bem à vontade ali no momento, ela vai falar. Ela vai estar comigo. E às vezes somos nós que temos que estar preparados para ouvir o que a criança pode relatar. A gente tenta ver a vantagem que é quando você utiliza essas técnicas de perguntas abertas. No curso, eu vou mostrar, você lembra de uma audiência que eles chegaram a fazer uma pergunta para a criança. Foi logo no começo. A criança tem que estar preparada para falar. Como todo trauma que você sofre, tem que estar preparado. A pergunta aberta prepara a criança para falar. Se você chegar para a criança e perguntar o que ele fez para você e colocar o nome nessa pessoa, foi isso que aconteceu no curso, no vídeo, a criança esboçou uma constante e começou a chorar, porque você chegou na pergunta direto no ponto mais grave de tudo. Então, por isso a importância de dizer, por que fazer isso? Por que pergunta aberta? Por que ficar perdendo tempo? Porque é unicamente por esse procedimento que você vai conseguir fazer com que a criança fale. E finalizando já, daí, vou abrir para perguntas. Nesses casos de violência dentro da família, a única prova que tem, tanto para a medida protetiva da criança quanto para a responsabilização penal, é a fala da criança e o que as pessoas ouviram na criança. Muito dificilmente você vai ter uma prova diferente disso. Dificilmente você vai ter uma perícia médica dizendo alguma lesão ou um laudo de corrosão carnal sendo positivo. Assim, a maioria dos casos é o trabalho com o que a criança fala e a comparação, a confrontação com o que a criança fala, com o que a outra pessoa fala e tentar a construção desse contexto para você vislumbrar e entender o que aconteceu e as consequências jurídicas disso. Por isso a importância desse momento da fala da criança. Agora, quero deixar assim aberto para